Saudação a todos mais uma vez, dando continuidade à nossa primeira aula, a aula introdutória sobre UTI, vamos estar trabalhando um pouquinho a respeito dos conceitos da medicina intensiva. Então, quando que essa medicina intensiva é aplicada? Qual o propósito de ser utilizado esses cuidados intensivos? Vamos estar discutindo um pouquinho a respeito disto nesta aula. Então, as UTIs, as unidades de terapia intensiva, são regulamentadas pela portaria do Ministério da Saúde 1884 de 94. São unidades dentro de um hospital destinadas ao atendimento de pacientes graves ou pacientes de risco. Então, geralmente são complicações agudas que acometem esses pacientes, desestabilizam algum órgão, algum sistema e que requer um cuidado intensivo na parte inicial do atendimento oferecido a este paciente. Então, pacientes graves ou pacientes de risco, ou ainda paciente crítico, são nomenclaturas que a gente dispensa aquele paciente que apresenta essa instabilidade de um ou mais sistemas orgânicos e que essa instabilidade ofereça ameaça à vida. Então, por exemplo, um paciente recém-acometido de um acidente vascular cerebral. Esse AVC pode desencadear um processo de morte no seu organismo, mas a gente consegue abrigar esse paciente dentro dos cuidados intensivos de maneira a gente oferecer uma taxa de sobrevida maior a esse paciente, tão somente porque tratou dele na fase aguda após o acometimento do AVC. Ainda como um conceito aqui, de paciente crítico, internado no UTI, está a situação de estresse, onde suas necessidades básicas são afetadas e que o organismo por si só ele não tem condições de voltar ao equilíbrio. É necessário intervenções intensivas, cujas essas intervenções intensivas requerem cuidados intensivos também. Então, digamos que ele precisa de intervenções médicas intensivas, intervenções fisioterapeutas intensivas. Também necessita dos nossos cuidados sendo realizados de maneira intensiva. Então, ainda de acordo com essa portaria de 94, uma UTI deve dispor de assistência médica e de enfermagem ininterruptas. Então, dentro de uma UTI vai ter um médico 24 horas por dia, e vai ter também a assistência de enfermagem 24 horas por dia. Então, é 24 horas por dia com o médico, com o enfermeiro, com o técnico de enfermagem ali dentro. Eu trouxe essas profissões como de assistência ininterrupta, mas não quer dizer que não precise de outras. Certo? Então, o fonoaudiólogo, por exemplo, é indispensável dentro de uma UTI. O dentista, o profissional dentista é indispensável também, mas de maneira ininterrupta é da enfermagem e da medicina. Dentro de uma UTI a gente tem equipamentos específicos, próprios ali dentro da UTI, e que para haver uma unidade de terapia intensiva é imprescindível que haja esses equipamentos. Um deles é o famoso respirador, famoso em tempos de pandemia, o respirador mecânico. A gente vai estar expondo sobre o respirador mecânico e outros equipamentos mais em nossas próximas aulas. E aqui também eu trouxe a respeito de recursos humanos especializados. Então, as unidades de terapia intensiva estão sendo cada vez mais exigentes quanto aos profissionais ali alocados.
essa realidade ainda não chegou para os técnicos de enfermagem. Hoje, um técnico de enfermagem recém-formado, ele consegue se alocar dentro de uma UTI facilmente. Porém, para as demais profissões, geralmente eles já começam a requerer uma especialidade naquela área. Então, dentro de uma UTI ainda, ela tem que ter acesso a outras tecnologias relacionadas a diagnósticos e terapeutas. O que eu quis dizer com isso? É porque dentro de uma UTI precisa ter equipamentos próprios ali. Por exemplo, precisa ter máquina de hemodiálise dentro de UTI. Precisa ter um equipamento de raio-x ali móvel para fazer, por exemplo, o raio-x de tórax, que é realizado por protocolo quase que todos os dias nos pacientes ali internados. Porém, precisa também ter um suporte para algo que não pode ser feito dentro de uma UTI. Então, suporte para ressonância magnética, por exemplo. Não pode ter um paciente ali internado em uma UTI, no qual são dispensados cuidados intensivos, tratamento intensivo, e também não ter à disposição um diagnóstico ali na hora que mais precisa. Então, por exemplo, a título de exemplo, eu citei aqui um exame de imagem de ressonância magnética. Então, a UTI ela precisa ter uma contrarreferência ou dentro do hospital alguma parceria para que se o paciente ali precisar, ele tenha a ressonância magnética ao seu dispor. Então, dentro de uma UTI é oferecido suporte avançado de vida a pacientes agudamente doentes. Então, pacientes recém-desestabilizados no seu quadro clínico. Então, por exemplo, paciente que veio de politrauma, paciente que foi acometido de um acidente automobilístico, houve politrauma nesse paciente e cuja tentativa do organismo se reestabilizar, na verdade, ainda acaba por comprometer ainda mais o quadro clínico desse paciente. Então, houve hemorragia, o organismo tentando compensar aquela hemorragia, acelera o batimento cardíaco, que piora ainda mais a hemorragia e por aí vai. Uma sucessão de eventos que poderia estar culminando na morte do paciente. E daí que a gente chega nessa unidade de terapia intensiva e oferece um tratamento, um cuidado a esse paciente de maneira a aumentar a sua sobrevida, aumentar a taxa de sobrevida dos pacientes que foram acometidos de politrauma, por exemplo. Certo? Então, esses pacientes graves ou potencialmente graves devem ser direcionados à UTI e lá a gente vai estar aumentando a taxa de sobrevida desse paciente. Então, um ambiente de UTI é um ambiente de alta complexidade. É prevenível a necessidade de ir para a UTI, mas uma vez que se chegou nessa necessidade, a gente vai estar oferecendo ali um tratamento de alta complexidade. Então, não são tecnologias leves que são utilizadas. É tecnologia leve e dura segundo os conceitos de Merri. Vale a pena estar pesquisando a respeito. Certo? Então, é um ambiente também reservado. O que é isso? É um ambiente privativo. É um ambiente que não é de trânsito livre para todos e qualquer pessoa dentro do hospital. Geralmente são roupas privativas que são utilizadas e o trânsito ali dentro é muito bem controlado, justamente para prevenir risco de infecções, disseminação de infecção. Para aqueles pacientes que estão em um estado crítico, é um estabelecimento de monitorização completa e vigilância contínua. Então, são vários equipamentos. Dentre eles, eu posso destacar aqui esse monitor que algumas pessoas falam assim, o monitor cardíaco. Não. Esse aí dentro da UTI tem a parte cardíaca, mas ele é um monitor multiparamétrico. Além da condição cardíaca do paciente, ele irá oferecer também a parte de ventilação, saturação sanguínea, claro, batimento cardíaco, cada uma daquelas ondas. E é interessante que ele não substitui o equipamento de eletrocardiograma convencional.
certo? Dentro de uma UTI, ainda que exista um monitor multiparamétrico para cada paciente, é necessário também que haja um equipamento de eletrocardiograma convencional, certo? Dentro de uma UTI, são várias doenças que são tratadas, vários tipos de problemas de pacientes, né? Vários acometimentos pode se inferir sobre alguém, e esse alguém ter a necessidade de ser internado em uma UTI, né? Mas, ainda que sejam inúmeros os problemas de base que levem uma pessoa à UTI, os mecanismos de morte são poucos e comuns a todas as doenças. Então, dentro de uma UTI, o que vai buscar tratar vai ser o quê? Os mecanismos de morte, né? Para reverter e trazer esse paciente para as condições clínicas necessárias para tratar as doenças de base. Então, dentro de uma UTI é estabilizado o quadro daquele paciente, né? Paralelamente, de maneira paralela, é tratada a doença de base dele, mas a ideia central é reverter os mecanismos de morte para que a doença de base possa ser tratada lá na clínica médica, né? Ou até mesmo no home care. As causas mais comuns de internamento em UTI são causas neurológicas, eu citei aqui o AVC, acidente vascular cerebral, mas também existem várias outras, respiratórias, tempo de pandemia, Covid, né? A gente vê aí essa fama, essa relevância que a UTI tem na nossa sociedade, né? Se não fosse esse suporte avançado de vida, milhares de outras pessoas teriam ido a óbito devido ao Covid. Doenças gastrointestinais, sepse renal, traumatismo crânioencefálico, então há pouco eu citei o politrauma, mas o traumatismo crânioencefálico também traz uma instabilidade ao paciente e é necessário que ele vá à UTI para nele estar sendo oferecidos alguns cuidados que fora da UTI seria perigoso serem feitos, né? Então, a hipotermia induzida, dentre outros cuidados, né? Não seria interessante fazer em outro ambiente, senão em um ambiente cuja a terapia e os cuidados sejam realizados de maneira intensiva. Doenças cardiovasculares, então, o próprio AVC ele se enquadra aqui, né? Mas aqui também nós temos o infarto agudo do miocárdio e também outras tromboses que acometem o sistema cardiovascular, cuja eminência faz jus ao internamento em uma UTI. A gente fala tanto em UTI e a gente visualiza ela, vislumbra ela no âmbito adulto, no âmbito de acometimentos de um paciente já adulto, e ela também existe no âmbito infantil e também no âmbito neonatal. Por vezes, pacientes recém-nascidos, prematuros, cujos órgãos, os sistemas ainda não foram bem desenvolvidos, assim que nascem, precisam de um cuidado intensivo para ter uma certa garantia de sobrevida. Nesse vídeo aqui a gente vai estar apresentando aqui um exemplo da importância de uma UTI neonatal. Nenhuma mãe merece passar por isso, né? Bom, nas UTIs neonatais destinadas aos bebês prematuros, mães e filhos lutam lado a lado pela vida. Tecnologia, toque materno e carinho fortalecem quem nasceu antes do tempo. Mas o recurso fundamental, a saúde deles, está disponível em menos de 10% das cidades brasileiras. Bebezinhos menores que um dedo, corpo quase do tamanho das mãos. São filhos prematuros lutando para prolongar dentro de incubadoras a gestação interrompida tão cedo. Era muito pequenininha, Gleice? Muito, muito. Eu tinha muito medo. Dava para pegar na mão. Aliás, nem podia pegar. Não, né? no início não podia pegar. E meu maior sonho era poder pegar, poder beijar. O sussurro de mãe para filho quebra o silêncio na UTI. Você é um bebê tão querido.
Além do carinho, um arsenal de equipamentos é usado em hospitais de ponta para monitorar e manter a vida dos bebês, enquanto o corpo, que às vezes não chega a 1 quilo, vai ganhando peso, resistência. A monitorização, a terapêutica que amadurece o pulmão, então isso aumentou muito a sobrevida, chegando até de 85%, 80% atualmente para os bebês mais prematuros. Com menos de 30 semanas, os bebês são considerados prematuros extremos e exigem muito mais atenção da equipe médica, dos avanços da tecnologia e do amparo carinhoso dos pais. Mesmo assim, o tempo médio de internação numa UTI varia de 3 a 4 meses. Muda de criança para criança, mas geralmente esse é o tempo necessário para a maturação dos órgãos e para se livrar de futuras sequelas. E só então chegar o dia tão esperado pelos pais, o da alta médica, o dia de voltar para casa. Sempre falo para eles todo dia, nós 4 chegamos aqui junto e nós 4 vamos embora junto. A primeira gestação de Gleice começou delicada. Isabela e Pedro nasceram com apenas 26 semanas, 14 a menos do que se esperava. Qual foi o pior dia para você? O dia mais difícil? O dia de ir embora, da alta do hospital. O dia que eu tive alta, tive que ir para casa sem eles, deixar eles aqui. Sair sem eles não foi fácil. Não foi. Foi muito difícil. Tanto é que eu cheguei em casa, tomei banho e voltei para cá. No Brasil, por ano, nascem 340 mil bebês prematuros. Uma média de 40 por hora. É o dobro do registrado em alguns países da Europa. Estamos na Vila Nova Cachoeirinha, bairro populoso da zona norte de São Paulo. Essa maternidade pública, que funciona há mais de 40 anos, não é só mais uma unidade do SUS na região. Se especializou em gestantes, partos e prematuros de altíssimo risco. Enzo está há quase 3 meses na UTI. Nasceu com pouco mais de meio quilo e várias complicações. Nasceu com 23 centímetros, então era muito pequenininho, mas sempre estava se movimentando, então... Um guerreiro, né? É. São muitos leitos de UTI neonatal, 60, sempre disputados, sempre ocupados. Além da demanda de outras regiões, talvez porque aqui consigam salvar em média 86% dos prematuros extremos. É um índice excelente, comparado com países de primeiro mundo. Ilhas de excelência assim são raras no mar de precariedades. Segundo o último censo do IBGE, 93% dos municípios brasileiros não têm esse serviço na rede pública. Sem um atendimento especializado e uma UTI neonatal, um bebê prematuro extremo, principalmente esses menores de 30 semanas, menor de 1 quilo, ele não consegue sobreviver. Na região sul da Bahia, apenas 3 municípios têm UTI neonatal pública e um único hospital serve como referência para até 150 municípios, mas tem apenas 31 leitos destinados ao SUS. Sobram pacientes, faltam vagas e funcionários. A quantidade de gente que a gente tem que atender, a gente não tem recurso suficiente para atender tantos municípios. Josiane gostaria de ficar mais tempo com a pequena Sofia, mas mora em outra cidade. Precisa contar com a ajuda e a boa vontade da equipe. Fico muito mais tranquila, né? Porque lá em Ilhéus não tinha, né, como ela nascer, né, com 6 meses e 30 dias, porque não tinha UTI, né? Vivendo em São Paulo, Maíra pôde acompanhar a filha na maior parte do tempo. A mãe, que descobriu a gravidez da filha mais velha na hora do parto, como mostramos ontem, também é uma mãe de UTI. Dessa vez, o susto foi com Luna, a caçula. Luna nasceu com apenas 28 semanas, cabia na mão. Além de uma anomalia pulmonar, teve que ser operada às pressas com apenas 10 dias de vida por causa de um problema cardíaco. Procedimento cheio de riscos. Você não pode estar lá, sabe? Eles simplesmente passam com o seu bebê numa incubadora no meio do corredor. Você não pode estar junto. E a médica só fala isso, confia em mim. Foram 3 meses na UTI.
E quando recebeu alta, a menina aspirou o leite e voltou para o hospital. Ela estava mamando e ela começou a engasgar. Só que ela não voltou mais. Ela não conseguia mais respirar e ela começou a ficar roxa. O socorro rápido e os recursos da UTI neonatal fizeram a diferença entre perder ou não a vida. Agora, rodeada de carinho, Luna comemora 6 meses, bem longe dos hospitais, no colo das irmãs mais velhas, na porta da escola. Olha só, parece uma boneca na mão da irmã. Você gosta muito dessa irmãzinha? É? O bebê minúsculo, que por meses foi a razão de tantas preocupações, hoje é motivo de orgulho da família completamente encantada com esse pedacinho tão especial de gente. Outro dia, eu tava lá em cima com ela tava assim, ó. E eu... Aí, eu cheguei uma hora, só fiz assim. Ai, é muito fofo, sabe? Ela é muito fofinha. Então, dentre os desafios que nos está proposto na nossa profissão, existe, por exemplo, uma atividade que a gente realiza de maneira rotineira, que é a punção venosa. Quase que a totalidade das punções são realizadas pela equipe da enfermagem. Às vezes, em um adulto, a gente acha difícil algum acesso venoso, seja por conta de o paciente, por exemplo, está em tratamento de quimioterapia, por exemplo, e que esse tratamento acaba deixando os vasos sanguíneos extremamente finos, extremamente difíceis de ser pego com o gelcro. Com o scalp nem tanto, mas às vezes com o gelcro a gente vai olhar assim, gente, está terrível pegar aquele acesso. Agora, imagine só aí, a dificuldade que não é também pegar um acesso venoso em um bebê de pouco mais de meio quilo, cujo tamanho, cujo comprimento seja um pouco mais que um palmo. Realmente é desafiador, certo? E é esse um dos desafios que podem ser deparados dentro de uma UTI neo. Que isso seja um desafio e que possa servir de estímulo, a pessoa se aperfeiçoar cada vez mais quanto às suas técnicas, a ponto de um dia estar alocado em uma unidade de um tratamento tão nobre como é a UTI neo. Então, dentro de uma UTI, nós temos profissionais e intensivistas. Conforme já dito, está cada vez mais exigente. Para técnico de enfermagem, nem tanto, mas já requer muito de médico, de enfermeiro. Fisioterapeuta tem uma função quase que central dentro de uma UTI. Talvez nesse período aí de Covid-19, isso aí se tornou mais evidente, a importância de um fisioterapeuta, porque ele é diferente de em outros setores dos hospitais, cuja sua atividade é aquela parte mais motora. Na UTI, além dessa parte motora de membros, de outras musculaturas esqueléticas, na UTI ele fica responsável pela ventilação do paciente. Então a operação ali, até mesmo do ventilador mecânico, é realizada ali pelo fisioterapeuta. Nutricionista, psicólogo e até mesmo assistente social. Essa parte burocrática realizada frente a convênios, até mesmo atendimento particular. O assistente social tem essa chave, de ser esse elo de ligação entre a família e a resolução dessa parte burocrática de alguém que está dentro de uma UTI sem poder responder por si, ou até mesmo estar resolvendo essas questões que demandam o seu próprio internamento. Olha só, relacionado mais especificamente à enfermagem dentro de uma UTI. Reportagem especial para você do Balanço Geral Curitiba. Os enfermeiros, as enfermeiras, após o procedimento médico que você acabou de ver, entram em ação, elas ou eles que cuidam dos pacientes, ajudam a administrar as medicações, dão assistência e, acima de tudo, carinho para aqueles que estão internados.
Você sabe que eu já estou falando dos enfermeiros, das enfermeiras. Hoje é o Dia Mundial do Enfermeiro. E por isso, o Balanço Geral não poderia deixar de homenagear essas pessoas que dispõem de várias horas do seu dia para, de repente, salvar vidas. A Thaís Santana acompanhou o dia a dia de uma equipe de enfermagem em uma unidade de terapia intensiva. Ela descobriu que, mais do que técnica, a profissão exige muito amor, muita dedicação. Confira. A vaidade abre espaço para a delicada tarefa de cuidar de vidas fragilizadas pela doença. O batom dá lugar à máscara. Hora de atender mais um paciente em um dos setores mais complicados de um hospital, a UTI. Sócio, dá uma olhadinha pra mim nos sinais vitais desse paciente, ele tá meio sonolento. O olhar atento é de quem tem nas mãos a importante missão de recuperar e, por vezes, até mesmo salvar vidas. Enfermagem é mais que profissão, é dom. Aqui, a história de vida das enfermeiras se confunde em meio a outras tantas que lutam pela vida. Zósima pegou gosto pela profissão depois que o pai ficou doente e precisou de cuidados especiais. Quando meu pai ficou internado aqui, ele sempre queria, assim, a gente tem 3 irmãos e era o sonho dele ter uma como fosse enfermeira. Quando eu me formei, ele já não existia mais, mas onde que ele está, eu sei que ele está me vendo, ele tenta cuidar de mim, e isso que eu sinto, eu tento passar para o familiar, para os pacientes mesmo. Um humano cuidando da fragilidade do outro, ou de seres mais frágeis que chegaram ao mundo de forma precoce. Mas, por vezes, é dos pacientes que surgem força e apoio às enfermeiras que também têm suas fragilidades. Teve um paciente que chegou e falou para mim assim, por que você está triste? Ela estava acamada, ela que estava precisando de cuidar de mim. Ela pegou e passou a mão no meu rosto e falou assim, acha uma pessoa, se desabafa, pode ser comigo, eu estou aqui para te escutar. Então é um carinho que a gente troca. Apesar de lidar com a dor de outras pessoas, a profissão é motivo de orgulho para as enfermeiras e para aqueles que precisam da ajuda de cada uma delas, tanto médicos quanto pacientes. Maria, qual a importância do trabalho de uma enfermeira nesse processo que você está passando? Muito importante, né? Porque a médica faz o diagnóstico, prescreve, mas quem faz a medicação, quem cuida, quem dá, né, todo o atendimento é a enfermeira, né? É muito grata essa... Sim, né? São anjos de Deus, né? A enfermeira é o cuidado, é o zelo, é a presença. Muitas vezes, apenas a presença, o acolhimento, ela tranquiliza, ela traz um conforto ao paciente. Antes de ser enfermeira, Edna era auxiliar de serviços gerais. O gosto pela profissão surgiu em 98, quando o filho de apenas 8 anos de idade sofreu uma queda de nível. Acabou ficando 30 dias no ambiente que hoje para ela é o ambiente de trabalho, em uma UTI pediátrica. Foi aí que o coração de Edna foi tocado para seguir na profissão e poder fazer diferente daquela enfermeira que atendeu seu filho na UTI, não é, Edna? Como é que foi isso? Dá para parar um pouquinho ou não? Parar a gente não pode parar, né? Que eles necessitam o tempo todo de atendimento. Mas foi, assim, bem importante, né? O momento que eu vi o atendimento, como o pessoal trabalhava, tudo, assim, foi bem tocante. Eu achei que eu poderia fazer a diferença também para outras crianças, assim como fizeram para o meu filho. Difícil separar a profissão do apego que cada uma dessas profissionais tem com os pacientes. Neste vídeo feito por este hospital, em homenagem ao Dia Mundial dos Enfermeiros, é possível ver que a dedicação e o bom humor de um desses profissionais tornaram mais leve o duro tratamento de saúde feito por uma de suas pacientes. O enfermeiro foi cortar meu cabelo, muito palhaço, muito alegre, porque era um momento triste, eu não derrubei uma lágrima, né? Ele cortou aqui primeiro e a máquina falhou e daí eu fiquei tipo boço, assim, fiquei com o cabelo armado na lateral. Eu falei, te vira, dá teus pulos, vai de atrás de uma máquina de cortar grama, mas corta esse meu cabelo. Os enfermeiros fazem o que podem pelos pacientes, medicam, cuidam, acolhem, mas nem sempre podem tudo. Por vezes a doença grave não permite fazer mais nada.
E aí vem a parte mais difícil da profissão. Quando você perde um paciente, assim, que vai a óbito, então essa é a parte ruim, né? Neste dia em que se comemora o Dia Mundial do Enfermeiro, o nosso carinho e homenagem a todos esses profissionais que doam a vida por tantas outras, na maioria desconhecidas. E que neste dom de cuidar, Deus lhes reserve saúde, para que possam continuar fazendo muito por aqueles que não a têm. E fazendo bem, sem se importar a quem. E por essa linda missão, poder sempre dizer: enfermagem, meu orgulho, minha profissão. Sou suspeito para falar de UTI. Tenho um certo fascínio pela UTI por se tratar principalmente de ser um setor fechado, um setor privativo, um setor que, de certa forma, também é confortável para a gente, climatizado, enfim, mas que nos dá a satisfação de a gente ter obrigatoriamente todos os recursos que a gente precisa para oferecer ao paciente. Então, a gente não fica com a nossa assistência no meio do caminho. A gente é realizado por poder fazer tudo aquilo que o paciente precisa para ter melhora do seu prognóstico. Então, dentro de UTI, a gente consegue melhorar de fato esses prognósticos dos pacientes e reduzir a taxa de óbito em até 70%. Então, se não houvesse UTI, a gente teria uma taxa de óbito muito mais elevada em nossa sociedade. A sobrevida de muitos ficariam no meio do caminho, frente a vários acometimentos que avançam sobre a população. Então, esse pedacinho de tempo que o paciente fica na UTI, por que eu falo pedacinho de tempo? Porque tem que ser o menor tempo possível. Tem que reestabilizar e pronto, liberar aquele paciente. Mas é um pedacinho de tempo fundamental para a superação daquilo que desestabilizou o próprio paciente, certo? Conforme dito, precisa ser um pedacinho de tempo, eu usei essas palavras, para que o paciente só fique de passagem em uma UTI. No entanto, esta é a regra, mas existem exceções. Existem pacientes que precisam estar internados em UTI por muito mais tempo e até mesmo pacientes que não têm prognóstico de um dia sair da UTI, ainda que estejam com as suas condições neurológicas preservadas, ainda que seja consciente, enfim. E aí eu resolvi trazer aqui este exemplo de um paciente crônico internado em UTI. Imagine só, se com um recém-nascido prematuro que fica 4 meses em UTI, já é fácil da equipe criar aquele vínculo com aquele paciente. Imagine só com um paciente crônico adulto, consciente, que verbaliza, expõe suas emoções, seus sentimentos e tudo mais. Bora dar uma olhadinha aqui nesse vídeo para a gente estar extraindo algumas lições dele. E você vai conhecer agora a história do Natanael. Gente, aos 12 anos, ele foi internado numa UTI e nunca mais saiu de lá. Hoje, aos 23 anos, ele é um exemplo de amor à vida e transforma para melhor as pessoas que cuidam dele. Ao longo desse tempo, ele fez amigos e formou uma verdadeira família dentro do hospital. Vamos ver a reportagem do José Augusto Souza e do Carlos César. Hospital da Criança, Zona Oeste de Manaus. Aqui vive um paciente muito especial. Quem é o paciente xodó aqui da unidade? É o Natanael. Natanael, gente boa, gente finíssima. Esse aí jogando videogame dentro da UTI é o Natanael. Acredite, ele está internado há 12 anos, portador de uma doença hereditária que degenera os músculos rapidamente. Ele respira com a ajuda de aparelhos e precisa ser monitorado 24 horas por uma equipe médica. Por isso, não pode ir para casa.
A primeira internação dele foi em 2003. Eu fiquei 6 meses aqui. Aí até que o pessoal insistiram, e não conseguiram me tirar do aparelho. Eu fui para casa. Só que eu acabei descendo de novo. Aí voltei. Aí tirar não consegui mais sair. E foi assim que o leito virou quarto e os funcionários, família. São mais do que médicos e enfermeiros que estão aqui cuidando de você todo dia, né? Sim, são amigos e família. Eles me ajudam muito. Enquanto a gente está conversando aqui, dá para mostrar, olha só. Todo mundo parado, assistindo. Tem alguns que estão emocionados ali, ó. A gente convive com ele, então é como se fosse filhos de todo mundo. Na UTI, ele desenvolveu novas habilidades, como a paixão por informática e pelo desenho. Os traços saem com dificuldade, mas ele gosta do desafio. Aqui também, o paciente foi aluno, fez prova e tudo. Eu só estudava no dia da prova, ou antes um pouquinho. Mas eu nunca colei. Na adolescência dele, chateava, era estudar, tabuada. Ele não gostava de tabuada, então, assim, de vez em quando a gente tinha que ficar dando uma dura nele para ele estudar, né? Quando o Natanael veio para a UTI, ele tinha 11 anos. Aqui ele passou a adolescência, estudou, se formou no ensino médio. E sem sair do leito, número 73, ele ajudou muita gente. Para a irmã, ele virou amigo e confidente, principalmente depois que eles perderam os pais em 2013. Ele é um exemplo para muita gente que fala que a vida não é nada. Tem gente que acorda de manhã e fala, minha vida é um saco. Mas não sabe como é que ele viveu todo esse tempo aqui, sem poder ir lá fora. Pelo menos 2 vezes por ano, a equipe médica leva o Natanael para passear. Shopping, cinema, sempre cercado de cuidados, sem poder demorar muito. A gente se sente gratificado só de saber que ele está indo passear, coisa que a gente faz todos os dias e ele, muitas vezes, 1 vez por ano, 2 vezes por ano. Somos abençoados porque o Natanael é exemplo de superação. No Amazonas, não existe um serviço que permita a pacientes como ele serem tratados em casa. Outra má notícia é que a distrofia de Duchenne é degenerativa e sem cura. Mas quem disse que isso o impede de fazer planos? Natanael sonha com a faculdade, quer fazer ciência da computação, aqui mesmo, no leito. Para ele, tudo é uma questão de escolha. Tem dia que eu acordo, tem 2 opções. Dormir o dia todo, que é o que eu faço às vezes, ou tentar interagir. Não custa tentar, né? Ser feliz hoje, sei lá, sorrir. Independente da situação, problema, basta a gente querer tentar ser feliz, né? História linda contada para a gente pelo Zé Augusto, né? Natanael é realmente um exemplo aí de vida, de pessoas que podem levantar da cama e não fazem porque não querem. E o Natanael consegue viver e viver feliz, como o Zé mostrou para a gente aí, no leito que virou também a sua casa. Por falar no Zé, ele tem um recado para a gente, a produção está me dizendo aqui. O que é, Zé? Fala lá. O Natanael preparou uma surpresa aqui, ele está fazendo um desenho, mas ele não vai dizer o que é, não vai mostrar também, só vão descobrir aí no estúdio. Mas eu acho que vão gostar, não vão? Espero que sim. Gente, eu não acredito. Eu não sabia, não estava na... Olha só, a Maria está... Gente, eu não sabia. Obrigada, Maria. Maria está trazendo aqui para a gente, nossa produtora. Gente, que lindo. Não sabia. Foi uma surpresa da produção. Olha só que legal, gente.
que o Natanael mandou de presente para mim. Olha só. Que lindo, Natanael. Olha só esse outro. Eu de cunhã, com cocadinho. Gente, eu não sabia, foi uma surpresa realmente que a produção preparou para mim. Natanael, muito obrigado. Que lindo, estou realmente sensibilizada, emocionada, amei. Vai virar um quadro na minha casa, com certeza. Adorei receber essa sugestão da Amanda, de pauta. Você é realmente uma pessoa fantástica. Eu estou sensibilizada, agradecida, emocionada. Um presente maravilhoso que eu ganho. Pode ter certeza aqui que eu vou botar no quadro e ficar muito carinho na minha casa. Natanael, muito obrigada. Achei lindíssimo e adorei o presente. É uma quebra de paradigma, porque um exemplo como esse, a gente percebe que uma UTI pode ser um ambiente humanizado, pode ser um ambiente que atenda o ser humano em sua humanidade, independente de houver alguma outra necessidade intensiva incidindo sobre ele. Então, atendendo essa humanidade de uma maneira individual, a equipe dessa UTI conseguiu trazer a humanização a Natanael. Que cada um consiga ter essa percepção de como deverá estar humanizando seus pacientes, cada um com a sua particularidade, certo? Então, é importante que se alivie e propicie o conforto a esse paciente independente do prognóstico. Independente se esse paciente vai ter mais um ano, um mês ou um dia de vida. É importante que atenda esse paciente de maneira a trazê-lo, a trazer conforto, a proporcionar conforto a esse paciente, conforto físico, conforto psicológico, conforto social. As UTIs estão cada vez mais permeáveis à parte de visita de acompanhantes, de familiares, a esses pacientes, justamente para estar proporcionando esse conforto que é necessário a esses pacientes também. A gente precisa entender que estar dentro de uma UTI não é fácil. Ela impõe uma nova rotina ao paciente e cuja essa rotina é uma separação de familiares, de amigos, do convívio da sociedade, do trabalho, dos estudos, de tudo. Então a gente precisa ter uma atuação de maneira a reconfortar esse paciente. Então, é o pilar da garantia de que tudo que é para ser feito está sendo feito, do ponto de vista sobre o que levou esse paciente a estar internado, e de que tudo que precisava ser feito está sendo feito do ponto de vista humano desse paciente. Então, visitas diárias podem ser realizadas, existem protocolos diversos sobre visitas em UTIs, existem UTIs, por exemplo, que têm suas portas abertas, existem UTIs que oferecem a entrada de até 3 vezes ao dia de acompanhantes para esses pacientes. Existe até UTI que está admitindo um acompanhante lá dentro para estar acompanhando esse paciente que está ali internado no seu processo ali e, de certa forma, está ajudando a estar humanizando. De toda sorte, essa interação, família-paciente com a equipe da saúde é importantíssima, até mesmo para que a família do paciente participe das decisões terapêuticas que irão determinar o que vai ser feito ou deixar de ser feito sobre aquele paciente que está ali internado, certo? Eu teria aqui algo a apresentar sobre visitas à UTI. Vou estar apresentando ainda nesta aula. Ao visitar um paciente internado na UTI, o primeiro cuidado, se você tiver com algum sintoma de resfriado,
Se tiver doente, com qualquer sintoma, com febre, evite visitar o paciente. Mas se não tiver nada, né, então ao chegar no hospital, em primeiro lugar, as mulheres sempre com cabelos presos. É muito importante retirar pulseira, anéis, relógios das mãos para a gente poder higienizar corretamente as mãos. O sapato fechado também é importante, vir com uma roupa confortável, tá? E sempre que chegar, logo que chegar no setor, primeira coisa, higienizar as mãos com água e sabão, tá? E logo ao chegar no leito do paciente, nós temos álcool gel também disponível. Então, sempre higienizar as mãos imediatamente antes de tocar no paciente. Evitar tocar em dispositivos, catéteres, aparelhos que tiverem por perto do paciente. Se tiver alarmando alguma coisa, qualquer dúvida que tenha, chame algum profissional. Nunca toque nesses equipamentos e dispositivos. Não sente no leito do paciente, não deite no leito do paciente. É muito importante também, imediatamente, logo após sair do leito do paciente, higienizar as mãos também. Por quê? É importante antes de tocar no paciente para que a gente não traga nada, nenhuma contaminação para o paciente. E após sair, para que a gente não leve nada também para casa, para os nossos filhos em casa, né, para as pessoas que estão em casa. Um cuidado também importante é sempre que ao chegar em casa, evitar permanecer com essa roupa que veio até o hospital visitar o paciente, já separa ela para lavar posteriormente. Medidas simples como essas podem contribuir muito para prevenir infecções nos pacientes. Então, visita a UTI é importante para garantir a humanização, é uma estratégia de humanização, mas não pode ser feita de qualquer forma. Critérios sanitários precisam ser obedecidos. E para isso, faz-se importante o nosso papel como profissionais da saúde de estar realizando a educação em saúde, a educação sanitária. Não é proibido entrar em uma UTI, mas deve-se ter critérios, né? Principalmente do ponto de vista microbiológico, para não estar carregando nada para dentro e do que está dentro, nada para fora, para estar contaminando outros indivíduos, né? Olha só que interessante essa estatística. 70% dos pacientes internados na UTI recebem tratamento para algum tipo de infecção. E é algo comum, gente, de acontecer dentro de um UTI, são as chamadas infecções cruzadas. E como é que acontecem essas infecções cruzadas? De um paciente para outro. Entra um paciente com determinada bactéria X, uma cepa X. Quando vai ver, esse paciente já espalhou para todos. Mas como é que espalhou, né, para os demais pacientes? Através de práticas inadequadas dos profissionais. Simples lavagem de mão rigorosa preveniria esse acontecimento, esse fato, né? O risco de infecção é 5 a 10 vezes maior dentro de um UTI do que em outros ambientes hospitalares. É muito fácil tocar em paciente, tocar em um equipamento, quando vai ver, a pessoa mal higienizou as mãos e já vai para outro. Ali foi falado do álcool em gel. Muitas UTIs aqui em Vitória da Conquista mesmo já oferecem um álcool em espuma. É maravilhoso, porque o álcool em gel ele deixa um resíduo em nossas mãos desconfortável para calçar uma luva, para fazer outro procedimento, tal. E isso às vezes é até usado como desculpa pelos profissionais. Tá toda hora ali embebecendo a mão do álcool em gel, né? A mão realmente fica toda colenta, grudenta. Mas o álcool em espuma não, é maravilhoso. Ele rapidamente, né, ele cumpre ali o seu efeito bactericida, bacteriológico. De fato, é álcool a 70%. Né? A gente consegue
está espalhando ele sobre as superfícies de nossas mãos facilmente, né? E ele seca sem deixar resíduo. Maravilhoso. É uma desculpa a menos que os profissionais têm para estar higienizando adequadamente as mãos, né? Infecção chegam a representar 25% dos total registrados de infecção em um hospital. Então, as infecções dentro da UTI representam 20% do total das infecções em um hospital, sendo que as mais comuns são infecções do trato respiratório, né? Então, são bactérias que acometem ali a via aérea e que acaba por levar esse paciente a ficar muito mais tempo que o necessário para o seu internamento ali. Várias vezes eu já testemunhei de pacientes, gente, que entraram em uma UTI apenas para avaliar o seu sistema cardiovascular após uma suspeita de infarto. Então, entrou no hospital pelo pronto-socorro com suspeita de infarto, fez o eletrocardiograma, fez tudo, achou por bem levar para a UTI. Quando chega na UTI, coisa de um dia era para esse paciente ter ficado lá. Quando chega na UTI, o que acomete ele? Uma infecção cruzada de uma bactéria que ele não tinha, que ele adquiriu lá dentro e que leva ao seu período de internamento ser 15 vezes maior, como eu já presenciei, do que o necessário se tão somente fosse tratado a sua doença de causa para o internamento dele dentro da UTI, né? Então, infecções da corrente sanguínea também são comuns, do trato urinário, e dentre outros aparelhos, entre outros sistemas do corpo, até mesmo da pele. As lesões por pressão de pacientes internados em UTI têm uma flora bacteriana peculiar, justamente por essa facilidade de infecção de um paciente tratado intensivamente. CCIH e UTI não caminham de maneiras distintas. Na próxima aula a gente vai estar vendo a respeito dessa interação entre as duas. Eu agradeço a atenção de todos, bons estudos, até a próxima.